Sonhos, o caminho real para o inconsciente. Este canal constitui um percurso introdutório em psicanálise, organizado em aulas sequenciais, com base na teoria freudiana e na escuta clínica. Ao se inscrever, você acompanha um trajeto de estudo contínuo e conceitual. Quem nunca acordou e pensou, mas que sonho maluco foi esse? Uma mistura de gente, de lugares, umas situações que não faziam o menor sentido. Pois é, hoje a gente vai mergulhar na teoria revolucionária de Sigmund Freud, que olhou para essa bagunça toda e disse: isso não é um erro, na verdade, essa estranheza toda é uma porta para a parte mais escondida da nossa mente. Essa é a grande questão, né? Por que parece que nossos sonhos são uma colagem de ideias aleatórias sem pé nem cabeça? Bom, para Freud, essa confusão toda não era um defeito de fabricação. Pelo contrário, ele acreditava que a bizarrice dos sonhos era, na verdade, a chave, um código que, se a gente conseguisse decifrar, revelaria que realmente está rolando lá no nosso inconsciente. Então, para começar a entender isso, Freud dizia que todo sonho tem duas faces. Pensa assim, é como se fosse um filme. Tem a história que a gente assiste na tela, aquela que a gente conta para alguém no dia seguinte, sabe? Mas por baixo dessa camada tem um roteiro oculto, uma mensagem secreta que vem direto do nosso inconsciente. E é exatamente por isso que ele soltou aquela frase que ficou famosa. Quando Freud chama os sonhos de caminho real para o inconsciente, o que ele está dizendo é que eles são a via expressa, sabe? O acesso mais direto que a gente tem aos nossos desejos, conflitos e medos mais profundos. Aquelas coisas que muitas vezes nem a gente mesmo admite que sente quando está acordado. E essa divisão é a base de tudo. O conteúdo manifesto é só a pontinha do iceberg. É a história estranha que a gente lembra. Mas o verdadeiro tesouro, o que Freud chamou de conteúdo latente, está lá no fundo. É o significado simbólico, são os desejos e pensamentos que foram disfarçados e que a análise tenta trazer para a superfície. E aqui vem um ponto fundamental, que muda tudo. Pode esquecer aqueles dicionários de sonhos. Para Freud, sonhar com uma cobra, com um carro caindo, não tem um significado universal. O símbolo só faz sentido dentro da história de vida, das memórias e das emoções de quem sonha. Ou seja, a mensagem é sempre pessoal, é intransferível. Mas como é que a mente pega um desejo proibido ou um medo gigante e transforma naquela história doida que a gente sonha? Freud chamou esse processo de trabalho do sonho. Imagina que é uma fábrica mesmo, que pega a matéria-prima, nossos pensamentos de verdade, e disfarça, codifica tudo, para que possa passar pelo nosso sensor interno sem tocar nenhum alarme e acordar a gente no susto. E essa fábrica de disfarces não opera de qualquer jeito, não. Ela tem 4 mecanismos principais, como se fossem 4 ferramentas que a nossa mente usa para codificar as mensagens que vêm lá do fundo. E aqui estão os 4 operários da fábrica: a condensação, o deslocamento, a simbolização e, por fim, a elaboração secundária. São esses processos que pegam a verdade do nosso inconsciente e a transformam nesse quebra-cabeça que a gente tenta montar de manhã. Primeiro, a condensação. É como se a mente pegasse vários arquivos e compactasse tudo num só. Ela pega múltiplas ideias, memórias, pessoas e funde tudo numa única imagem de sonho. É por isso que no sonho, seu chefe pode ter o rosto do seu pai e a voz de um amigo de infância. Tudo ao mesmo tempo. É economia pura. O segundo mecanismo é o deslocamento, e esse é um truque de mestre da nossa mente. Ele pega a emoção forte de alguma coisa, tipo a raiva do chefe, e transfere para um detalhe que não tem nada a ver no sonho. De repente, a ansiedade gigante que se sente no sonho não é sobre o monstro que está correndo atrás, mas sim sobre a cor esquisita de uma cortina no canto do quarto. Genial, né? O terceiro é a simbolização. Aqui, aquelas ideias e desejos que a gente considera tabu, que a gente reprime, são representados por símbolos. Um objeto comprido pode representar uma coisa, uma caixa ou um quarto podem representar outra. A mente usa imagens bem concretas, muitas vezes ligadas ao corpo, para falar de ideias abstratas que a gente não quer encarar de frente. E por último, tem a elaboração secundária. Esse aqui é o trabalho do editor da mente, que entra em ação quando a gente já está quase acordando. Ele pega todas aquelas cenas desconexas do sonho e tenta meio que às pressas costurar tudo numa história que tenha começo, meio e fim. É a nossa parte mais racional tentando impor um pingo de lógica no caos criativo do inconsciente. Ok, entender a teoria é uma coisa, mas na prática, como é que se decifra essa mensagem? Como é que um analista ajuda alguém a traduzir o idioma particular dos seus próprios sonhos?
O segredo não é o analista ter uma bola de cristal e adivinhar o significado. O método é o que se chama de associação livre. A pessoa é convidada a falar sobre cada detalhe do sonho, o que aquela casa lembra, quem era aquela pessoa estranha, e é nessa teia de pensamentos e memórias que a mensagem oculta começa a se revelar por si mesma. Olha só este exemplo clínico. Uma paciente sonhava várias vezes que dirigia um carro sem freios em altíssima velocidade. Desesperador, né? Ao falar sobre o sonho na análise, ela mesma conectou essa imagem com a sensação de estar presa e totalmente sem controle num relacionamento tóxico. O carro desgovernado era a metáfora perfeita da vida dela. Ou este outro caso que ilustra isso perfeitamente. Um paciente sonhava que a casa dele estava sempre desmoronando, caindo aos pedaços. A análise foi mostrando que casa, para ele, era a mesma coisa que família. O sonho, na verdade, estava expressando um medo profundo que ele tinha de que sua própria família se despedaçasse, repetindo as rupturas tão dolorosas do seu passado. Tudo isso é fascinante, mas nos leva a uma pergunta essencial. No fim das contas, para que serve tudo isso? Por que a nossa mente tem todo esse trabalho enquanto a gente dorme? Qual é a função real de sonhar? Bom, para a psicanálise, sonhar é tipo a equipe de limpeza noturna da nossa mente. É o momento em que a gente processa o lixo emocional do dia, elabora os conflitos e mantém o nosso equilíbrio. E por que a gente esquece deles tão rápido? Porque assim que a gente acorda, o sensor volta com tudo para o trabalho, empurrando essas verdades de volta para o inconsciente. Quer dar uma espiada no seu próprio inconsciente? O exercício é bem simples. Deixa um caderninho do lado da cama. Quando acordar, antes mesmo de pegar o celular, anota qualquer pedacinho de sonho que lembrar. Depois, com calma, observa. Que emoções aparecem? Tem alguma coisa que se repete? E aí se pergunte, o que será que isso tem a ver com a minha vida neste momento? É um primeiro passo poderoso. E, assim, a nossa exploração de hoje nos deixa com uma reflexão final. A teoria de Freud nos propõe que os sonhos não são só um ruído aleatório do cérebro. Eles são uma conversa, profunda e simbólica, com a parte mais escondida de nós mesmos. A questão que fica no ar é, se é uma conversa, o que será que os nossos sonhos estão tentando nos dizer? Que esta aula contribua para sustentar a compreensão dos sonhos como formações do inconsciente e como material clínico fundamental na escuta psicanalítica. Se este conteúdo fez sentido para você, sinta-se à vontade para curtir, comentar, compartilhar e participar da pergunta fixada.